Olá, muito boa tarde a todos. Sou Irma Lasmar. Vou comandar a entrevista de hoje com a doutora Tereza Cipreste sobre a situação dos pacientes do câncer, especificamente de mama, ah, por ela ser mastologista. Estou convidando ela aqui, inclusive. Ela é membro da Sociedade Brasileira de Mastologia. Vai falar como é que está a situação dos pacientes que dependem de quimioterapia nesse período, nesses últimos 2 meses e meio, 3 meses de pandemia. Já conforme vierem as perguntas e as manifestações, pretendo dar conta de repassá-las à especialista. Doutora Tereza já está conosco. Consegue me ouvir? Todos estão ouvindo a gente bem? Que eu estou sem fone hoje. Eu acho que ouve. Eu não uso muito fone, que eu acho que me atrapalha, mas eu acho que dá para ouvir bem. Eu estou te ouvindo bem. Bom, a doutora Tereza é membro titular da Sociedade Brasileira de Mastologia, como eu já tinha dito, foi presidente da Comissão de Educação Continuada para a Comunidade e Voluntariado da Sociedade, de 2014 a 2016. Hoje atua na Fundação Municipal de Saúde de Niterói, no serviço de referência para doenças da mama na cidade, que fica dentro da Policlínica Malu Sampaio, né? Ela que é a referência. Que mais? Bom, ela é fundadora, em 1996, lá se vão 24 anos, da Associação dos Amigos e Amigas da Mama, a ADAMA, que funciona em Niterói, que é a nossa cidade, né? Ela que é minha conterrânea, funciona em Niterói, mas é um exemplo para o país inteiro. Ela que faz na região metropolitana, e acho que além disso, palestras, quando vem o período do Outubro Rosa, sempre desbancando os mitos e reforçando as verdades sobre a doença. Então, devidamente apresentada. Para quem não me conhece, eu sou Irma Lasmar. Obrigada aí pela presença de todos. Podem participar com perguntas. Bom, enfim, primeiramente, Tereza, dá um oi para todo mundo aí, antes da primeira pergunta. Oi, boa tarde. É o seguinte... Essa live podia chamar Almoçando com Irma. Almoçando, Bom, mas é bom que quem está almoçando já liga e come assistindo, né? Como se fosse uma televisão. Esse que é o bom. Isso aí. Doutora Tereza, oi. Acho que esse papo é relevante porque não só para o público que já teve ou tem qualquer tipo de câncer, especificamente o de mama, que é a nossa conversa, que é a tua área de atuação, mas também porque todos nós conhecemos alguém que já teve ou tem a doença e a gente pode auxiliar aí com a palavra amiga certa, né? Então, é uma preocupação. Nesse período de pandemia, em que se decretou na maioria das cidades brasileiras em peso, e na nossa, na sua, o isolamento social, como é que ficou o tratamento quimioterápico, enfim, todos os que os multidisciplinares, todas as atividades envolvendo o atendimento ao paciente com câncer. Como é que ficou? Bom, vou falar da minha área, que é câncer de mama, né? O que acontece é o seguinte, diminuiu, mas não é não é que o trabalho tenha parado, não, Irma. Mas as pessoas, por medo de ir à rua, entendeu? Por conta do isolamento, que foi muito forte, foi uma coisa muito marcante aqui em Niterói, está sendo, né? O pessoal não vai à procura. Então, todo mundo teve a agenda bem diminuída de atendimento. Então, tem gente nesse momento em casa com caroço, tem gente nesse momento em casa com doença de mama que está pensando se vai pegar um ônibus para ir, estou falando da rede pública, para ir ao médico. Com certeza tem alguém nessa situação. Mas não, a orientação de médicos e autoridades médicas era de que essas pessoas... Orientação de alguma frequência? Não. A orientação é o seguinte, as doenças não pararam. Nós temos um vírus que tem aí, como diz a minha filha, é um vírus que é bobo, que morre com sabão. Mas ele tem um poder de multiplicação que não é de Deus. Não é de Deus o poder de multiplicação dele antes de você poder passar o sabão. Mas as outras doenças, elas continuam acontecendo. Infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, câncer. Para você ter uma ideia, eu voltei a porque eu sou... inventaram que eu sou de risco, né? Alguém disse que eu sou velha e eu tenho que acreditar nisso. Eu voltei ao consultório. As 6 vezes que eu fui ao consultório, eu atendi tumor de mama, sendo que dos 6 tumores,
4 eu mandei biopsiar, só para você ter uma ideia. Em 6 idas ao consultório. Então, tem gente com tumor de mama, vou falar caroço, que fica no lugar mais fácil. Tem gente com caroço de mama em casa, com medo de sair de casa, porque tem uma mãe de 90 anos, quer tomar conta da mãe. Então, o caroço não está doendo, vou deixar para depois. Com certeza tem, nenhuma dúvida. Mas o que eu quero deixar claro é o seguinte: o nosso ambulatório de mastologia, o ambulatório de câncer, ele não fecha. Ele é considerado serviço essencial. Outros ambulatórios estão suspensos o atendimento. Foi suspenso, agora voltou todo mundo. Mas o nosso não fechou em nenhum momento. O que a gente percebeu, eu não, porque eu nem estou indo trabalhar por conta da idade, mas o que foi percebido é uma diminuição da demanda, porque a paciente está com medo de sair de casa. O colega que está lá, por exemplo, outro dia a gente estava conversando. Normalmente a gente faz 5 biópsias por semana, 5, 6 biópsias. Nós fazemos lá na Policlínica Manu Sampaio. Ele está fazendo 1, 2, o mês inteiro ele fez 2, o mês de abril fez 2. Entendi. Então não foi por uma orientação dos médicos, vocês vão menos para poder se expor menos ao vírus. Não. Foi um medo das pessoas. O serviço continuou, não é? O serviço continuou. O que foi feito é o seguinte: a coisa que você falou muito bem aí do interdisciplinar. Câncer de mama, todo câncer. O bom tratamento de câncer, ele tem que ter uma equipe. Não existe um médico só para tratar câncer. Não existe isso. Se a pessoa tem um câncer de mama ou qualquer tipo de câncer, ele tem que ter mais de um médico. Ele tem que ter o cirurgião, tem que ter o oncologista clínico, tem que ter o radioterapeuta, ele tem que ter, mesmo que esse profissional não faça nada com ele. E o que a gente fez nesse período, eu inclusive fiz isso com algumas pacientes, foi trocar o gerenciamento do tratamento. Exemplo, está com câncer de mama, o tratamento é cirúrgico, mas depois da cirurgia vai fazer quimioterapia. Eu já sei que vai fazer. Então está fazendo a quimioterapia antes, para não ter que internar. Entendeu? Tem que operar e vai fazer hormonioterapia. Com certeza vai fazer hormonioterapia. O que o oncologista fez? Está dando a hormonioterapia primeiro e eu vou operar a paciente depois. Nós invertemos o gerenciamento do tratamento, mas ele está sendo feito. Realmente a demanda diminuiu muito. A demanda diminuiu, mas continua fazendo biópsia, continua encaminhando, a paciente entra na regulação, é atendida aqui em Niterói, no caso do Antônio Pedro. Isso tudo continua. Essa diminuição prejudica o tratamento? Ou é possível diminuir? Prejudica, né? Tudo que a gente quer num câncer de mama é diagnóstico precoce. E se você não tiver diagnóstico precoce, não vai adiantar muito, né? A gente luta muito. Campanha, palestra, Outubro Rosa, é tudo em busca de quê? De diagnóstico precoce. Esse ano, a INCA está prevendo 66.280 novos casos de câncer de mama até 31 de dezembro. Eu sempre falo, em janeiro o reloginho zera e começa a contar tudo de novo. Qual é o número? 66.280. Novos, você está falando? Novos no Brasil? 90% do Maracanã, para o pessoal que está ouvindo a gente entender bem o que eu estou dizendo. 90% do Maracanã em dia de Fla-Flu. É muito expressivo, né? Mama chega quase a 30% do atendimento do INCA. Estatística do INCA. Então, esse número, esse índice, ele aumentou nos últimos anos? Irma, não é que tem aumentado, diminuiu, a mortalidade diminuiu. O pessoal está falando mais sobre a doença. Você é jovem, mas antigamente o pessoal morria de comer leite com manga, morria se pentear o cabelo depois do almoço, se lavasse a cabeça menstruada, morria. Hoje em dia não, hoje em dia tudo tem nome, né? Você quer ver uma coisa? Você conhece lá das antigas que tenha morrido de Alzheimer? Não. Se a pessoa esclerosava e morria, né? Hoje em dia isso tem um nome. A demência sempre teve aí, ela só não tinha nome. Câncer de mama também sempre teve aí. Quando você vai colher a história de... Foi até bom você falar sobre isso. Quando você vai colher a história de uma paciente no consultório, a gente pergunta da vida da família. Teve câncer de mama? Quem na sua família teve câncer de mama? Com que idade teve o câncer? Às vezes a mulher não sabe. Ela vai para casa, fica meio preocupada com a pergunta do médico e começa a investigar a família. Quando ela retorna, doutora, a senhora não sabe o que eu descobri. A minha tia, irmã da minha mãe, teve um câncer, nunca contou para ninguém. A minha prima, a gente achou que ela tivesse morrido de infarto, ela morreu foi de câncer de mama, mas ela não queria que a família soubesse. E isso ainda existe. Ainda existe isso. Entendeu? É uma doença muito, muito do submundo, né? Eu tenho uma coisa que eu li uma vez num livro de psicologia, o câncer, ele não traz glamour nenhum.
O câncer é o lado negro da vida, é o lado negro da medicina. Eu desafio você a me dar uma heroína de romance que tenha tido câncer. Se você me der alguma... Toda heroína famosa de livro morreu de tuberculose. Tuberculose é uma coisa chique. Entendeu? É chique. Reza a lenda que o pessoal mentia que era tuberculose para poder entrar na roda, para ficar igual a todo mundo. Não tem ninguém com câncer livro nenhum. Mas isso atualmente acontece essa vergonha, né? Que é uma coisa tão arcaica e ainda acontece. Tem alguma classe social específica, algum segmento da sociedade específico, ou isso acontece em todas as... Estou falando da vergonha, dessa cultura da vergonha. Olha só, eu não chamaria de vergonha. Eu chamaria de... será que é vergonha? Eu nunca parei para pensar sobre essa palavra vergonha. Não sei te dizer que sentimento é isso, de não querer que ninguém saiba. Não querer que ninguém saiba, Mas pela tua experiência, ela independe de idade, de classe social, ou ela é mais específica? Com certeza. Você tem famílias de qualquer classe social. Qualquer classe social a pessoa vai esconder. Essas campanhas educativas que são feitas, né, da década de 80 para cá, desde a Cássia Kiss, com o primeiro no frontal da televisão brasileira. Sim, sim. Foi em 1979, foi em 80. E foi pela Sociedade Brasileira de Mastologia. De lá para cá, isso deu uma ligeira melhorada. E aí, quando você pergunta para a mulher que ela vai investigar as idosas da família, é que ela descobre que alguém teve a doença e que não contou. Entendeu? Entendi. Ninguém soubesse. Está internada. Está internada de quê? Eu não sei, doutora. Ela não quer que ninguém saiba. A gente ainda tem isso. Com toda a campanha educativa que é feita, não só em Outubro Rosa, né? O ano inteiro. Tereza, a gente vai dar prosseguimento à conversa. Para quem está entrando agora, eu sou Irma Lasmar, repórter do jornal e do site O Dia. Sejam bem-vindos. Eu converso com a mastologista Tereza Cipreste, presidente da Associação dos Amigos da Mama, membro titular da Sociedade Brasileira de Mastologia, que está falando um pouco sobre esse panorama dos pacientes de câncer em meio à pandemia e também alguns mitos e verdades, tudo de forma muito didática, muito interessante. Ela que está acostumada aí já a dar entrevista, dar palestra em toda a região metropolitana do Rio, mas vocês que são de fora são muito bem-vindos, porque esse assunto realmente ele é extraterritorial, não é, doutora Tereza? Olha, temos várias participações aqui, muitas pessoas conosco, agradeço a presença de todos, façam perguntas, a Márcia Rodrigues e a Cláudia Vidal também se manifestando. A professora Cris diz que fez redução de seios e tem a dúvida se ainda assim pode ter câncer de mama. Pode. Sim. Pode. Então, para ela, a senhora sugere que mantenha a rotina de toque e de exames. Qualquer cirurgia tem que fazer a rotina. E se tiver 40 anos, mamografia para começar. Essa questão da idade, ela foi diminuída, né? O parâmetro agora é outro, né? Antigamente dizia, a pessoa mais velha, não sei lá, 50, e hoje, a partir de quantos anos se deve fazer a mamografia? O toque é sempre, né? Mas... Segundo, deixar bem claro isso, segundo o Conselho Federal de Medicina, a Sociedade Brasileira de Mastologia, Colégio Brasileiro de Radiologia e Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, tá? Que são as 4 instituições que regem a minha especialidade. Mamografia a partir de 40 anos. Estou falando isso, se você for olhar o consenso do Ministério da Saúde, é acima de 50 de 2 em 2 anos, que vai contra todas essas instituições. Deixar bem claro isso, tá? Então, mamografia a partir de 40 anos, anual, a cada 12 meses fazer mamografia. E até quando? Até quando você aguentar sair de casa e ir ao médico ou ir ao laboratório para fazer exame. Não tem idade limite. A nossa faixa etária, Irma, aumentou. A população está mais longeva. A expectativa de vida que era em torno de 70 anos, agora é 72,7, quase 73 anos. E mulher vive mais do que homem. Então tem que fazer exame, tem que fazer prevenção. Existe uma coisa que eu gosto de chamar do tripé da saúde da mulher. Preventivo ginecológico, ultrassonografia, pélvica ou transvaginal e mamografia. Não dá para abrir mão desses exames, não dá. Não dá. Os outros exames de mama,
Ultrassom, ressonância, tomocíntese, eles vêm para complementar a mamografia. Mas se você tem 40 anos, só tem um dinheirinho para gastar, esse dinheiro tem que ser gasto com mamografia para começar. Aí depois a gente pede os outros exames para complementar a mamografia. Uhum. A mamografia, ela identifica o caroço bem no iniciozinho, que muitas vezes o toque ainda não chegou a perceber. É pior do que isso. É pior do que isso. Existe uma coisa em mama que chama microcalcificação. E 22% do câncer de mama começam com microcalcificação. E só a mamografia na face da terra vê microcalcificação. E todo número em medicina acima de 10, médico tem muito medo. 22% é um número muito alto. Por isso que a mamografia ela reina absoluta. Hoje em dia a gente tem a tomossíntese e a mamografia com contraste que são superiores à mamografia. Mas em região de serviço público, você pode fazer mamografia. Hoje em dia a gente tem bons aparelhos, todos são digitais. Você vê muito bem a microcalcificação. Não dá para abrir mão da mamografia por conta de 22% de tumor de mama, que quando está no estágio de microcalcificação, irmã, ainda é diagnóstico precoce. É o tumor que você não palpa, que só a mamografia vê. E que não vê no ultrassom. Uhum. Só vê no ultrassom quando já virou caroço. Existe um estágio antes de virar caroço. É nesse papel aí que a mamografia entra. A Cláudia Vidal está lembrando bem que muitas pessoas, dentro desse comportamento que nós não soubemos nominar, se é vergonha ou não, evitam até falar o nome do câncer, diz aquela doença, né? Nossa, no meu grupo de apoio tem uma associada que conta uma história que batiam na boca se ela falasse a palavra câncer. Ela levava um tapa na boca, pequena. Você acredita isso? É tal história. É o lado negro. Não tem lirismo no câncer. Não tem lirismo nenhum. É o lado negro mesmo da vida. É aquela história da heroína. Depois você pesquisa aí, mas não tem nenhuma heroína, romance famoso, tipo as Amélias, que tem um câncer que foi bonito. Mas ela teve tuberculose. É chique ter tuberculose. É uma coisa muito... Era uma doença de... era a moda na época, né? Virou moda, era doença, virou moda, né? A Roseli Monteiro... Oi, desculpa. Não, eu ia falar nunca teve moda de ter câncer e ser bonito e virar artista de livro. Na verdade, nenhuma doença é bonita, né? De se falar e... Mas acontece que o pessoal fala que o povo, principalmente compositor e boêmio, mentia que era tuberculoso, tísico, né? Como se falava na época, para poder fazer parte da roda, para ser bem aceito. Se ele fosse tuberculoso, ele era melhor aceito. É mole? É uma coisa muito louca. Olha, doutora Tereza, a Roseli Monteiro está participando com a gente, perguntando se é maior a incidência do câncer de mama na menopausa. Enquanto você responde a ela aqui, eu vou pegar um cabo aqui, mas vai respondendo. Oi, Roseli. Você perguntou quem faz uso de hormônio tem mais chance de contrair câncer de mama? Um pouco mais. Não. Se o câncer de mama, a incidência é maior na menopausa. Não é Roseli Monteiro? Roseli Monteiro. Perguntou quem faz uso de hormônio tem mais chance de contrair câncer de mama. Faz uso de hormônio porque não é menopausa. Ela perguntou isso também? Ela perguntou isso também? Quem faz uso de hormônio? Não, porque a menopausa, no caso, independentemente de hormônio, a menopausa aumenta essa incidência? Não, a menopausa não aumenta. Faixa etária de câncer de mama. E olha só. Ela perguntou. Ela perguntou do hormônio. Agora que eu tô vendo aqui. Você tá mais ágil do que eu na passagem da... Minha filha, eu virei a rei da live. Olha só. Um bolo redondo. Eu tive que me reinventar, né? E eu tive que manter a moral da minha tropa de mulheres de câncer de mama alta. Uma forma que eu achei de manter a moral alta foi fazendo live e fazendo plataforma azul. E tá dando super certo. Elas se arrumam todas para a reunião. Muito bonitinho. Bota batom, passa brinco. Ô, Irma, você imagina um bolo redondo. A fatia maior do bolo você vai tirar 45, 55 anos. A maior fatia desse bolo redondo. Sobrou bolo, não sobrou? Você vai botar a faixa etária que você quiser, que você vai sempre achar uma mulher com câncer. Eu já convivi com uma menina de 17 anos que morreu com 22 de câncer de mama. Tenho paciente de 95 anos de câncer de mama. Entendeu? Então, agora, a fatia maior do bolo é 45, 55, que corresponde à época que a mulher está entrando na menopausa. Daí tem essa coisa. Agora, se usar hormônio indiscriminado, realmente, se você fizer um trabalho, ela aumenta a chance dela de ter câncer de mama. Por isso que a gente fala o quê?
toda mulher que faz tratamento hormonal para a menopausa, ela deve ser acompanhada. Ela não pode fazer tratamento porque... Vou falar coisas que eu já passei, tá? Você está tomando esse hormônio porque a minha comadre tomou e gostou muito. Uma vez atendi uma moça e quando ela tirou a roupa, ela estava com adesivo. Aí eu perguntei, o que é isso aqui? Ah, doutora, eu estou usando muito bom. Falei, quem te passou? Não, no salão, fui fazer unha, a menina me deu um nome, eu estou adorando. É desse jeito. Quem usa hormônio... Na verdade, nós não temos nem estatística no Brasil de quantas mulheres usam medicação de menopausa, que elas têm medo de câncer. Mesmo as que podem usar, que não tem família de risco. Não existe um número. As poucas que usam, usam dessa maneira indiscriminada. Poucas usam indo ao médico. Se você toma um hormônio, você tem que ir ao, pelo menos, mastologista a cada 6 meses. Você tem que ser controlada. Você sendo controlada, aí não tem problema. Lembrando que a idade limite é 70 anos. 60 e poucos anos, no máximo 70 anos, você tem que parar de usar esse hormônio. Eu queria agradecer a participação masculina, tem muitos homens aqui com a gente, Douglas Emerson, Roberto Carlos e outros mais que a gente vai agradecendo a presença aí ao longo e a participação, né? O Douglas Emerson, por exemplo, pergunta como é que está a situação dos exames de mamografia pelo SUS, se está disponível, se é abundante, se demora muito, né? Da marcação até... Em que município ele quer saber? Douglas, diz em que município você está, porque pelo visto tem diferenças, né? De um município para o outro. Eu posso falar da mamografia do meu município. Em Niterói, a gente não tem demanda reprimida de mamografia. Agora, então, que não deve ter mesmo. Mas o SUS é obrigado a fazer, ele tem que ter esse serviço disponível? Tem, uai. Tem. 73% da população brasileira é SUS, só 27% paga plano de saúde. É simples assim. Entendeu? Sim. Agora, me pergunta quantas mamografias... Eu tenho várias histórias de pedido de mamografia. Deve existir demanda reprimida, principalmente no município do Rio, que são 6 milhões de habitantes, deve ter. São Gonçalo tem 1 milhão e 100 de habitantes. São Gonçalo deve ter demanda, não sei. Não vou poder falar porque eu não sei. Tem só o número de habitantes. Niterói tem 530 mil. Nossa demanda está legal, mas a gente tem uma pilha de exame que a pessoa não foi pegar. Pilha de pedido de exame que a pessoa não faz. Eu tenho uma história muito boa. Eu fui fazer uma palestra na PUC e o colega radiologista, o Dr. Hilton Koch, da Santa Casa, levou 12 mamografias para sortear. E engraçado que, antes da plateia saber, tinha uma moça na plateia que ela levantou o dedo e começou a chorar muito, porque tinha um pedido para ela uma mamografia em agosto, a gente já estava em outubro, não tinha chegado a vez dela ainda. Aí eu olhei para ele, me olhou, nós pensamos o quê? Graças a Deus, vamos resolver o problema dela hoje, né? No final do evento, a gente foi lá na mão dela e deu uma mamografia, deu um pedido de mamografia, tirou foto, tudo bonitinho. Ela nunca foi fazer o exame. Isso tem 4 anos, essa história. Das 12 pedidos de mamografia que ele deu, ninguém foi fazer. E ele é o chefe da radiologia da Santa Casa Misericórdia, já foi presidente do Colégio Brasileiro de Radiologia, uma sumidade em mama. Elas não foram fazer o exame. Tem uma outra pergunta aqui. Outra coisa, deixa eu só fazer um comentário. Toda a clínica de radiologia do Brasil tem exame de mama que deu alterado e que a pessoa não foi buscar o resultado. A gente nunca para pensar sobre isso. Eu também não parava, algumas décadas atrás, até que um colega radiologista veio me procurar querendo saber se eu podia para aquela determinada mulher, porque o exame dela estava muito ruim, já tinha 3 meses que ela não ia pegar o resultado. Entendeu? Aí eu conversei com ele e falou, não, Tereza, eu tenho uma pilha lá de exame alterado que a pessoa não vai buscar e não existe um instrumento jurídico que obrigue a clínica particular a fazer busca ativa, como nós temos na saúde pública. Nós fazemos busca ativa de paciente, que é a nossa obrigação. No serviço privado não existe isso. Então, fica lá até quando... Irma, fica lá até quando você pegar o resultado, sabe? Então... E tem casos, inclusive... Posso falar, Irma? Eu falo muito, né? Pode. Uma história muito... A família levou uma mulher ao consultório porque ela estava com caroço na mama. Ela foi com as irmãs. Peguei um pedido de exame, dei a ela. Aí ela, quando voltou com o resultado, dizendo, falou assim, doutora, só não sabe o que aconteceu. Quando eu botei o pé na porta da clínica, eu lembrei que eu tinha ido lá ano passado fazer exame e não fui pegar o resultado. Aí entregaram a ela a mamografia de 2018, 2019. Quando eu abri 2018, o tumor já estava lá, e maligno. Então, essas histórias, todo mundo deve ter esse tipo de história para contar. Então, essa coisa do acesso à mamografia, ela tem 2 lados para ser ouvido. Deve ter lugar que tem fila grande, mas também tem a mulher que está com pedido e que não foi fazer
mesmo podendo fazer, entendeu? Então, por isso, Irma, que a gente tem que falar de câncer de mama, falar sobre isso de janeiro a janeiro, não é só em outubro, não. Uhum. Entendeu? Sim. Eu queria agradecer aqui também a presença e a participação de mais homens, como o André Luiz de Bragança, que é ator, produtor teatral, diretor de teatro, a Cris Oliveira Souza, que tem um canal bem interessante, que é o Arquitetura, Saúde e Vida, ela que é arquiteta, muito focada na acessibilidade, por isso o nome do canal, né, Arquitetura, Saúde e Vida, e ela, inclusive, faz um comentário, é Cris. Isso, ela. Ela é de Niterói. Ela faz um comentário, existem filmes com protagonistas com câncer, mas não lembram de protagonista com vida após o tratamento. O índice de cura hoje é grande, boa abordagem, doutora Tereza. Quer dizer, só aborda um lado negativo, quer dizer, é negativo, mas é possível dar uma perspectiva positiva e isso a gente não vê no cinema, né? Quando eu falo assim, grandes, eu estou falando de grandes obras, tipo Dama das Camélias, tipo A Grande Montanha. A Grande Montanha do Thomas Mann é toda escrita dentro de é um livro dessa grossura que se passa todo dentro de um sanatório de tuberculose. A Cici, a princesa Cici, morreu de tuberculose, foi para os Alpes para curar uma tuberculose. Sabe? Então, e todo filme que tem mulher com câncer é uma historinha que a mulher morre ou no meio ou no final do filme. Todo, sem exceção. Eu conheço a Cris da paróquia São Judas Tadeu. Eu não conheço nenhuma protagonista de filme que tenha ficado boa de câncer, nenhuma. Novela também é difícil. Novela, aliás, é muito difícil também a abordagem do tema, né? São muitos temas abordados, todos muito atuais, mas esse a gente vê pouco. Deixa eu pedir que os homens que estão online... Irma, só um comentário. Você sabe que novela ajuda a beça, né? Quando como é o nome da mulher do Paulo José? A Dines Fati teve câncer. Dines Fati. Todo mundo queria ser examinado. Quando a Patrícia Pilar teve câncer, todo mundo queria ser examinado. Quando aquela que faz depois da Ana Maria Braga, a mulher do Boni, a ex-mulher, como é o nome dela? É Fátima. A Fátima Bernardes? Uhum. Ela teve uma suspeita de câncer de mama que nem era. Foi benigno. E ela resolveu publicar na época, todo mundo... Mobilizou as redes dela. Nossa, mobiliza. Então, personagem de novela. Mas você não pode ficar rezando para gente famosa querer ter câncer para você ir ao médico, né? Claro, claro. Quando a Angelina Jolie perdeu a mãe e fez o esvaziamento mamário, nós não demos conta de tanto atendimento. Ela fez a gente fala isso na nossa especialidade. Existe um antes e depois na Angelina Jolie, sabia? Existe antes de Angelina e depois de Angelina. Mudaram-se alguns paradigmas, mudaram-se algumas regras, foi muito legal. Ela fez eu acho que ela não tem noção do favor que ela fez à medicina. Não tem noção, foi muito legal. Mas aí depois isso esfria e volta àquela normalidade, tumor grande, tamanho de laranja, tamanho de limão, enfim. Vamos lá. Eu só ia dar uma chamadinha para os homens que estão online se manterem aí, porque a gente vai falar do câncer de mama em homens, numa incidência menor, porém, proporcionalmente, a taxa de letalidade é alta porque eles não se tocam. E seria tão fácil também eles localizarem o tumor, já que eles não têm a glândula mamária, quer dizer, é pequena, né? Tem, mas é pequena, com um tórax mais liso. Para quem está entrando agora, eu sou Irma Lasmar, do site do Jornal O Dia. Estamos entrevistando a mastologista Tereza Cipreste de Miranda, presidente da ADAMA, membro titular da Sociedade Brasileira de Mastologia, e que está esclarecendo aí alguns mitos e verdades sobre a doença, o câncer de mama. Não vamos chamar de a doença, vamos dar nomes, né, doutora Tereza? E aí, antes da gente entrar nessa seara masculina, para eu não perder aqui o fio da meada, tem uma participação com uma pergunta se há algum exame de sangue, qualquer que seja, para qualquer outra finalidade, que consegue rastrear um câncer. De mama, não. Não existe. De mama, não, mas talvez em algum outro. Se você tiver com leucemia, se uma pessoa tiver com leucemia, o exame de sangue vai acusar alterado. Acusar bem, alterado. Diferente. Comparando, pensando com esse raciocínio. Mas isso é uma reportagem que saiu aí, que você faz um exame de sangue para detectar câncer. Para mama, isso não funciona. Mama é mamografia. Entendeu? Simplifica a vida. É mamografia, ponto. Bom, vamos ao público masculino, então. Me fala sobre isso, porque é algo muito pouco falado, o câncer de mama no público masculino.
Não é? É, Você mesmo conhece casos, atende, enfim. eu Me esperava até fala que assim. meu de câncer de mama estivesse aqui participando, mas agora eu não vi ele, não. Em verdade, infelizmente, é pouco divulgado. E aí, o que acontece? Você falou bem, em proporção, morre mais do que mulher. Câncer de mama é menos de 1% dos cânceres de mama nos homens. E a relação que a gente faz é assim, para cada 100 mulheres, um homem vai ter câncer de mama. Em proporção, ele morre mais por quê? Como ele não sabe que a mama dele pode adoecer, ele não procura um médico. Quando procura o médico, ele já tem o câncer espalhado pelo resto do corpo, já tem metástase. Deixa eu Uhum. deixar claro uma coisa. Eu estou falando uma linguagem mais simples, porque eu sei que não tem só médico assistindo. Então, metástase é complicado. Claro. Câncer espalhado no corpo, todo mundo entende, né? Então, o problema que a gente tem com o homem é o seguinte: em relação à glândula mamária, é quase isso aí que você falou. É assim: o homem e a mulher têm glândula mamária. Só que na mulher, a mulher tem uma projeção da glândula mamária para poder caber os ductos onde vai passar o leite para amamentar o bebê, para poder passar os canezinhos de leite. Então, a mulher tem que ter uma projeção mamária. Homem não amamenta, então o homem não precisa fazer reserva de leite. Então, o homem não tem projeção mamária, mas o tecido mamário dele é igual ao da mulher. Por isso que ele pode ter câncer de mama. E no homem, antes que alguém pergunte, é muito mais fácil examinar. Porque como ele não tem menstruação, a mama não fica inchada, não tem essa coisa do ciclo menstrual, qualquer caroço que apareça na mama masculina é atrás do bico da mama. Então é muito mais fácil ser examinado. Muito mais fácil que a mulher. Mulher tem que levantar o braço, tem que ser depois da menstruação, tem que começar aqui pela lateral para pegar a lateral da mama, que é onde tem a maior parte da doença. Homem não. 90% do tumor de mama em homem é atrás do bico da mama. Tem que examinar uma vez por mês? Não, tem que se examinar sempre. O tórax do homem ele é reto. Então, passou a mama no banho, tem alguma alteração? Procura o médico de mama. Todo mundo tem essa dúvida, viu, Irma? Por incrível que pareça. Qual médico que o homem tem que ir? E a maioria acha que é urologista. Pasme. Médico, gente, tem que procurar. A pessoa tem que procurar o médico da doença, não é do sexo. Quando a gente está com infecção urinária, vai ao urologista. E quando está com câncer de mama, vai ao mastologista, sendo homem ou mulher. Tem que deixar bem claro isso. Eu cuido do. Não tem nenhuma especialidade, não tem nenhuma especialidade médica que seja médico de homem, médico de mulher. Não, não existe isso. Não. Eu cuido do homem que o clínico dele eu vi o papel, deu encaminhamento para procurar o urologista. Ele falou assim, mas não é mastologista? Não, meu filho, mastologista é médio mulher. Você tem que ir ao urologista. E era um câncer de mama. Agora, por que esse homem acertou, o médico? Porque ele tinha enterrado o pai dele com câncer de mama, a irmã do pai dele com câncer de mama e a irmã dele com câncer de mama. Ele enterrou 3 parentes de primeiro grau com câncer de mama. Ele viu uma feridinha no bico, correu para o médico certo. Senão, ele também, se bobear, já estaria morto. Uhum. Eu vou registrar aqui a presença de outros homens que estão nos acompanhando, o JP Management, e o Alberto, que é poeta, escritor, está comandando a Flisgo. A Flisgo é a Feira Literária de São Gonçalo. Alberto, diz aqui que é muito importante o tema. Muito obrigada pelo interesse, pela presença, tá? Sobre isso que você falou, a hereditariedade, né? Uma pessoa que tem parentes próximos com incidência de câncer de mama, falecidos ou salvos, com que idade ele deve se preocupar? Ela, né? Eu falei o paciente no masculino, porque a gente tem aí os 2 gêneros. Deve se preocupar em começar a fazer esses exames, que normalmente aos 40 a gente. Enfim, se eu não tenho incidência de câncer de mama na minha família, eu começo a fazer os exames aos 40 anos, né? A mamografia, obrigatoriamente. Mas se eu tenho mãe, vó, tia, com que idade eu calculo isso? Tá, deixa eu liquidar aqui 2 perguntas. O Douglas perguntou se algum hemograma completo identificar câncer de mama. É o que a gente respondeu. A gente respondeu isso. Não. E trazer essa literatura. Você vê, não menstruou mais quando sei o período do autoexame. A Cris, escolhe uma data do mês. Eu brinco com o pessoal. Normalmente, quem está na menopausa quase sempre já aposentou. Você escolhe o dia que você vai ao banco pegar o dinheiro, vai tomar banho e se examina. É mais fácil até de programar isso, né? Não, eu vou chegar na família. Uma curiosidade. Claro. Todo panfleto de mama, a mulher está nua na hora do banho? Porque como é que mulher no Brasil tem emprego de manhã, emprego de tarde, lava, passa a cozinha, tem 3 filhos, não tem empregada, não tem faxineira, toma conta dos idosos da família.
deixa o arroz do dia seguinte refogado no isolamento. Está estudando com o filho pela internet e de noite o marido quer que você esteja cheirosinha. Está cansada de quê? Essa mulher que coloca dinheiro dentro de casa, ela normalmente tem emprego informal. O emprego informal não assina carteira. Mulher no Brasil que não tem carteira assinada não é respeitada. Ou é respeitada menos do que deveria ser. Essa é a realidade. Né? Porque você tem uma família estruturada, teu marido trabalhava no Compércio, está desempregado há 3 anos. Você põe dinheiro em casa. A faxina numa casa terça e quinta, na outra segunda e quarta, no apartamento do garoto solteiro de 15 em 15 dias, entrou dinheiro. Aí você vai cobrar dessa mulher o exame de mama. Ai, que médica chata. Hoje eu nem almocei. Tomei um café com leite e um pão para poder assistir a live da Irma. Estou sem tempo. Essa médica chata que examine mama, mas você vai tomar banho para ficar cheirosinha para o marido, não vai? Na hora que você tirar a roupa para tomar banho, você examina a mama. Peguei você. Pelo menos por um período, a mulher vai fazer. Depois não faz mais, não. Só 20... É uma questão de prioridade também, né? É uma questão de prioridade. Deixa-se por último isso, né? Normalmente. Não existe uma estatística. O INCA diz que só 20% da mulher que ouve uma palestra educativa vai estar fazendo o exame dali 1 ano. Infelizmente. Por isso que é uma trabalho de formiga. Todo ano, eu chego a um ponto que eu não aguento mais ouvir a minha voz. Mas você tem que repetir a mesma coisa e a pessoa pergunta como se nunca tivesse ouvido falar. Isso que é o pior. Eu acho que a pessoa embota e não ouve direito o que a gente está falando. Eu acho que é isso. Entendi. O André Luiz está dizendo que ele entende que os personagens morrem para deixar o público sensibilizado, que aí é o objetivo da peça cênica, né? Mas tem filme que teve gente curada, e ele diz que principalmente em séries médicas que estão no auge hoje em dia, como a Dr. House. Ele vai até pesquisar. Mas vamos à hereditariedade. Se eu tenho muitos casos na minha família, ou algum, com que idade eu calculo? Porque certamente eu não vou esperar os 40 anos. Eu vou buscar isso antes. Não dá para comparar o Dr. House com Dama das Camélias e com Thomas Não, claro. Ele só quis dizer que morre-se muito, realmente, ele que é ator, avaliou que morre-se muito para sensibilizar o telespectador. Mas que existem também alguns casos de cura. Mas deixa eu fazer um comentário crítico aqui, que eu sou cinéfila. Eu acho uma maldade isso. Sim. Viva. Eu perdi uma paciente agora, durante o isolamento social, que morreu de um problema abdominal. Ela tinha 52 anos de operada de câncer de mama. Tem paciente operada há 30, operada há 40. Por que não filma a vida de uma pessoa 40 anos depois de um câncer? Você entendeu? Fica no subconsciente que aquela pessoa vai viver, mas não mostra como é que foi. Existe vida depois de câncer, gente. Existe muita vida. Na Dama tem um monte de mulher que foi pedir... O que ele quis dizer é que, de repente, não sensibiliza tanto para um telespectador de filme, de novela, quanto a morte, né? Que a ideia é emocionar, chorar, enfim. Sei lá, mas aí o pessoal fica com medo de ir a médico. Bom, vamos lá. O Marcos Castro Júnior está perguntando como os homens podem ficar atentos à possibilidade de ter câncer de mama e quais as diferenças dos métodos preventivos indicados para as mulheres. A gente já falou disso aí, mas tem alguma outra colocação que a senhora queira dizer? Tem, que eu esqueci. Se tiver qualquer alteração na mama, o exame que vai fazer é mamografia. O homem também faz mamografia. Primeiro, 2 coisas importantes para o homem. É saber que ele tem a doença e ele se examinar. Segunda, que ele tem que ir ao mastologista para não perder tempo. Ficar batendo cabeça em médico errado. E terceira, que ele vai fazer mamografia igual a mulher. O homem também. Mas aí como é que bota no aparelho? Porque o aparelho, ele achata a glândula mamária. Como é que o homem que não tem essa protuberância mamária, como é que ele achata naquela máquina? Não põe pilha contrária. Olha só, nós temos laboratórios especiais. Todo laboratório de mamografia sabe fazer mamografia de homem. E fica bem feita. Pode ficar tranquila que tem sim. Homem tem tecido para fazer mamografia, sim. Tem que fazer o padrão ouro para mamografia. Para homem, é mamografia. Padrão ouro é mamografia. Pode ficar tranquilo. O Alberto diz aqui que a saúde do homem precisa ser potencializada em conscientização e comunicação. O não cuidado por parte dos homens é algo que precisa ser didático, pois é algo cultural, o não cuidado, né? Enfim, vamos falar da hereditariedade, porque eu tenho casos na família, eu queria saber como é que, acho que muita gente também se identifica e quer saber se espera os 40 anos para fazer a mamografia ou como é que é o cálculo disso. Como eu falei lá no início, você tem o tripé, né, da saúde da mulher. Mamografia, ultrassonografia transvaginal e preventivo ginecológico. Mamografia para toda mulher de 40 anos que não tem história familiar.
Agora, se essa mulher... Nós estamos com um exemplo aqui na tela agora, ó, Patrícia. Patrícia, com quantos anos você teve câncer de mama? Agora, se essa mulher, Irma, tiver tido câncer de mama numa idade baixa, nós vamos fazer uma coisa que a gente chama da conta do menos 10. Vou citar um exemplo. A criatura teve câncer, vamos ver se ela responde aqui, eu poderia usar até ela como exemplo. A mulher teve câncer com 40 anos de idade. A filha dessa mulher tem que fazer exame na conta do menos... A Patrícia teve câncer com 26 anos de idade. A conta do menos 10, a filha de Patrícia tem que fazer exame com... Quantos anos, Irma? 10 menos, não é isso? Então, aí vai dar quantos 10 anos menos. Do que, 10 anos menos do que a outra pessoa. Eu só continuo para não perder o raciocínio. 16 anos. Se uma mulher teve câncer com 40 anos, a filha dela tem que fazer exame com 30. Você mentalmente tem que fazer a conta do menos 10. Aí a mãe da Maria Antônia teve câncer com 60. Maria Antônia tem que fazer exame com que idade, Irma? Responde aí. Qual é a idade dela? A mulher teve câncer com 60. A filha dela tem que fazer exame com? 50. Não, 40. 40, porque 40 é sempre o teto, não é isso? Eu faço sempre a pegadinha. 40 é sempre o teto. Eu faço sempre pegadinho para ninguém esquecer nunca isso. 40 é o mínimo, que toda mulher já tem que ter. Agora, quem Essa pergunta é uma pegadinha, né? Essa pergunta, ela pega a gente, que a gente faz o cálculo dos 10 anos menos. Peraí, agora quem é o parente que importa? Só parente de primeiro grau. Quem são nosso núcleo familiar? Mãe com câncer de mama, filho ou filha com câncer de mama, irmão ou irmã e pai com câncer de mama. É o nosso núcleo familiar. Mãe com câncer, filho ou filha, irmão ou irmã e pai. Entendeu? Você mentalmente faz a conta do menos 10. Por exemplo, o moço que eu falei que eu cuidei dele, ele teve câncer com 50. Quer dizer, a filha dele, mentalmente, com 40 anos, mas com 40 anos ela já tem que fazer mesmo. Entendeu? Ficou bem claro isso? Isso é uma coisa importante. Sim. É legal. Por que a fulana fez mamografia e não fez? Depende... Uma coisa que você falou, que eu vou esclarecer. Não importa se o parente está vivo ou se morreu. O que importa para o médico é a idade do câncer, a idade do diagnóstico. Uma coisa é ter 70 anos, outra coisa é ter câncer com 26. Faz toda a diferença. A gente separa as mulheres abaixo de 45 e acima de 45, para começar. Por isso que pegou, a vovó teve câncer de mama, beleza, com que idade? Aí para, normalmente não sabe, né? Vai para casa e tenta investigar. A idade do diagnóstico é que é importante para a gente, não se está vivo ou morto. Claro, se estiver vivo é melhor, mas não entra, não pesa. Não pesa. Entendeu? A Heloísa Helena dos Santos Belfort disse que essa linguagem coloquial está ajudando bastante aí aos esclarecimentos chegarem ao entendimento e ao interesse do público. Ela te parabeniza por isso. Tem uma outra pergunta: quem não menstrua mais, como é que sabe o momento do autoexame? Porque o exame que a gente faz do toque. Mas eu falei. Escolhe uma data do mês, vai ao banco. Uma data qual? Ou a data do aniversário, ou o dia 1º de cada mês. É porque é tal história. Aquilo que eu falei dos 20%. No dia a dia, a mulher vai acabar esquecendo do dia 1º do mês, ou que ela faz aniversário dia 13. Não vai examinar a mama. Mas para ir ao banco, pegar o dinheiro da aposentadoria, pode ser que ela lembre, entendeu, Irma? É uma ilusão. Vai que ela lembre. Eu fico inventando artifícios para induzir a mulher a se examinar. Porque o que é ideal de uma saúde mamária? É a mulher ir ao médico uma vez por ano, ser examinada, fazer mamografia e se examinar em casa nos outros 11 meses. Porque se você é organizada, você foi ao médico de 12 em 12 meses, né? Depois eu vou explicar por que eu falo assim. Os outros 11 meses do ano é você com você mesma. Se você perceber alguma alteração, você tem que voltar ao médico. Sim. E uma coisa que é muito importante. Vamos usar um exemplo. A mulher foi ao médico em fevereiro, antes do isolamento social, fez o exame dela, foi examinada, a mamografia ok. Agora, em maio, ela foi tomar banho, achou uma alteração na mama. Normalmente, costuma acontecer o seguinte, ela pensa que não é nada porque ela acabou de ir ao médico. Tem 2 meses que ela foi ao médico. Não vai ao médico, está errado. Ou, pior ainda, ela procura um médico, tá? E ele olha o exame dela, mas você fez exame em fevereiro, está tudo ok, não deve ser nada não. Ele fala isso sem examinar. As duas coisas estão erradas. Toda alteração de mama, mesmo que você tenha feito exame recente, você tem que voltar ao médico, tem que ser reexaminado e tem que fazer exame de novo. Isso é muito importante. Nós temos uma coisa que chama câncer de intervalo, e é um número bem alto.
É o câncer que acontece entre uma mamografia e a outra. Entendi. Câncer de intervalo. Nós repetimos essa resposta, né? Porque a pergunta foi feita novamente, porque muitas pessoas estão entrando aqui agora, né? E a sala de bate-papo vai se renovando. Por isso nós repetimos essa resposta, esse esclarecimento sobre quem não menstrua mais, como é que data esse exame. E quem está entrando agora, eu sou Irma Lasmar, repórter do jornal O Dia e site e redes sociais. Estou aqui nesse vídeo ao vivo, essa entrevista bem bacana, com a mastologista doutora Tereza Cipreste, fundadora da ADAMA, a Associação dos Amigos da Mama. Ela atua em Niterói e região metropolitana, inclusive na rede pública. Doutora Tereza, a gente está quase se encaminhando para o final aí, faltam acho que uns 10 minutos. Passou rapidinho, né? Queria mais uma vez agradecer a presença de outras pessoas, Fabiano Lobão, Marcelo Espíndola, muita participação masculina, esse interesse é muito tocante. Ilza Santia, Caroline Montesano Rodrigues, falando diretamente de Padova, na Itália. Muito obrigada aí pela participação, não é? Tem pessoas de Minas também e de São Paulo, depois a gente vai mencionando, mas já somos gratos, né? Desde já agradecemos realmente a presença e a participação de todos e a atenção sobre esse assunto tão pertinente. Nesses últimos 10 minutos, eu queria que você derrubasse alguns mitos do câncer de mama na mulher, como, por exemplo, usar sutiã com aro, usar desodorante com aerosol. Essas coisas dão câncer, doutora? Não, olha só, a Cláudia Vidal fez uma pergunta aqui, eu não estou entendendo o que ela quer saber. Cláudia, esclarece mais aqui, para eu tentar te ajudar. Eu não sei o que você quer dizer com isso. Mitos, eu chamo isso da internet do mal, sabe, Irma? Quando veio computador com o Brasil, isso chegou. Eu recebi a história do desodorante antiperspirante. Isso quando o computador chegou no Brasil, acho que na década de 80, né? Se não me falha a memória. 80 para 90. Perspirante, exatamente. E depois com o smartphone, com o Facebook, com tudo, aí virou a internet do mal mesmo. Sutiã com aro, sutiã colorido, dormir de sutiã, desodorante. Então, vamos lá. Desodorante. Nenhum desodorante dá câncer. Nenhum. Nem antiperspirante, nem pozinho, nem o líquido, nem rolão. Nenhum. O câncer começa na mama. Cada câncer no corpo humano, Irma, ele segue um caminho. O câncer de mama, normalmente, se ele quiser ir para algum outro lugar, ele vai caminhar pela axila. Então, ele vai da mama para a axila. Com raríssimas infecções. Então, câncer de mama não dá nada. Até porque não seria vendido uma coisa que dá câncer, né? 66 mil casos. Você acha que ia vender na farmácia? Não iria vender. Desodorante pode dar o quê? Alergia, reação, furunculite, aquele negócio de cabelo encravado, fica toda vermelha, você tem que manipular o desodorante. Agora, câncer não. Eu estou falando de um negócio que vai encher o Maracanã de mulheres até dezembro. Não dá câncer. Como sutiã com aro também não dá câncer. Pode ficar desconfortável. Eu sempre falo isso. Eu, Tereza, se você me der um sutiã com aro, eu vou tirar o aro. Eu não gosto. Mas é muito pessoal isso. Como esse negócio de dormir de sutiã ou não. Depende. Se sua mama é mais confortável dormir de sutiã, durma. Entendeu? Agora, tem uma coisa que é muito importante. Eu acho que o Tumi se perguntou do colorido também, que é mais bobagem ainda. Já viu o pano da câncer? Qual é? Não, é sutiã colorido. Eu recebi esse e-mail. Só pode usar sutiã branco. Para pensar se pano dá câncer. A gente tinha que andar nua, né? Ia dar câncer de pele, né? E não de mama. Agora, uma coisa que é muito interessante, muita mulher reclama, isso é uma curiosidade, muita mulher reclama de dor na mama. Você quer saber se o seu sutiã está no lugar? Pega um lápis e coloca, vou ficar em pé só um pouquinho, coloca embaixo do sutiã. Se o seu lápis segurar, é que seu sutiã está errado. A gente brinca que a mama está caída se a mama segurar um lápis quando você está sem roupa. Interessante. Mas muita mulher usa o sutiã frouxo porque a mama está doendo. Você vai lá, bota um lápis com ela vestida e ela segura o lápis. Sutiã não vem da palavra conforto, vem da palavra sustentar, do verbo soutenir em francês. Sutiã foi feito para colocar a mama no lugar, principalmente as mamas que doem. Né? E nesse período agora de isolamento, está todo mundo em casa sem sutiã, deve estar tendo muita dor na mama. O conselho é, antes de começar a tomar um monte de remédio e achar que está morrendo de câncer, coloca o sutiã no lugar. Está na dúvida se está no lugar ou não? Faz o teste do lápis. Se você segurar o sutiã, seu sutiã está errado. Jamais usar aquele negócio de top, porque você não tem como regular a alça.
sua mama vai ficar sempre confortável e doída. Agora, a mulher que não tem dor na mama, que não tem nada, pode andar com sutiã, sem sutiã, frouxinho, como quiser. Esse recado é para aquela mulher que tem dor na mama. E se serve de consolo, o maior índice de consultório médico, isso é estatística mundial, não é caroço na mama. A mulher procura o médico de mama, por quê? Porque está com dor na mama. Em segundo lugar, é que é caroço. O maior índice de busca de médico mastologista é dor mamária. E a maioria da dor mamária, 70%, nem é da mama. É uma coisa que a gente chama que é extramamária, é da coluna. E o uso do sutiã melhora muito. É muito comum, você orienta a mulher na primeira consulta, examina, pede a mamografia. Quando ela volta, a dor na mama melhorou, sem nenhuma receita, só porque eu levantei a alça do sutiã dela. Isso é legal de saber. É uma curiosidade interessante, que pouco falada, né? Doutora Tereza, a Patrícia Vigneron, acho que eu pronunciei certo, né? Disse: muita vida depois do câncer. Eu sou prova disso. Depois de 24 anos de operada por doutora Tereza, estou aqui para reverenciar essa mastologista de excelência. Muito obrigada, Patrícia, pela participação. Aliás, obrigada pela participação de todos. Nadinha, Vicente, Alex dos Santos. Patrícia, olha, Rosângela Solano, cerimonialista. Eu queria perguntar uma coisa. Fala-se muito de prevenção do câncer de mama. É possível prevenir com uma alimentação, uma vida menos estressante, exercícios físicos ao longo da vida? Ou essa prevenção também é um mito? Quando acontece, tem que acontecer mesmo e não tem explicação? Oi, Irma, é assim. Primeiro, se você olhar lá fator de risco para câncer de mama, o maior fator, sabe qual é? Ser mulher. Para cada 100 mulheres, um homem vai ter câncer. Então, se nasceu homem, você eliminou um fator de risco para câncer de mama. Ironicamente, ser mulher é fator de risco para câncer de mama. Uma vida saudável, não beber, alimentação boa, exercício, tudo ajuda. Porque o que acontece no câncer é o seguinte: o que eu vou falar agora serve para qualquer câncer. Você tem uma célula, quer dizer, a pessoa tem uma célula que nasceu meio esquisita. Essa célula fica quieta no canto dela. Aí ela sofre um evento. Já vou falar o que é evento. Ela sofre um evento, ela continua esquisita e quieta no canto dela. No segundo evento que essa célula sofrer, ela se transforma em maligna. Ou seja, qual é a leitura disso? A pessoa pode nascer com uma célula tortinha, mas se ela não sofrer os eventos pela vida fora, essa célula nunca maligniza. A gente vê muito isso em famílias, tem muitas pessoas com câncer, assim, 4, 5 irmãs. Já cuidei de família, sim. E uma irmã nunca teve nada. Por quê? Com certeza todas tinham a célula tortinha. Essa irmã conseguiu escapar dos eventos. O que é evento em medicina? Poluição, buraco na camada de ozônio, alimentação, sedentarismo, bebida, estresse emocional. Alguém perguntou aqui se depressão. Depressão, sim. É a depressão. Rosângela Solano perguntou. Que a depressão, ela baixa o linfócito, e hoje em dia a gente dose isso no sangue. Você tem uma baixa do seu linfócito T4, que diminui a sua imunidade, e diminuição de imunidade funciona como evento para a célula tortinha virar maligna. Entendeu? Entendi. Todo câncer funciona dessa maneira. Todo, sem exceção. Afora o genético. O câncer da Angelina Jolie não é dessa maneira. A Angelina Jolie já nasceu com a célula com 2 cutucadas tortinha. Ou melhor, a célula dela precisa de uma cutucada só para virar maligna. Porque ela tem uma doença genética. Todos na família dela, menos uma irmã, todos na família dela nasceu já com essa célula torta. Entendeu? Então ela não precisa nem dos 2 eventos ao longo da vida. Com um evento só vira maligno. Por isso que ela fez uma cirurgia preventiva. Preventiva não, redutora de risco. Que não foi preventiva não, é redutora de risco, que a gente usa a palavra. Perfeito. Agradecendo aí mais presenças, antes de nós encerrarmos, Cida Santos, Clélia DG, Julinha Baiense, a Denise Rosa e Mariana Cipreste, é a sua filha médica, que está aí nos prestigiando também? É minha filha, é. Ela é infectologista, não é isso? Ela é infectologista pediatra. Uma boa sugestão aí de entrevista também. Obrigada, Mariana, doutora Mariana, pela participação. Bom, nós estamos nos encaminhando para o final. Eu queria que a senhora encerrasse com algumas considerações finais. Acho que faltam 2 minutos, 1 minuto
Olha, muito obrigada pela presença de todos e já agradecendo também a sua presença, doutora Tereza. Vamos para as considerações finais. Oi, Irma, nem vai dar tempo. O que eu quero é assim, vá ao médico, faça a mamografia, né? Não tenha medo. E se você está com consulta marcada, mesmo durante o isolamento, se proteja, porque tem vários vídeos aí como é que você sai protegido de casa. Não perca a consulta. Se você está com suspeita de câncer de mama ou está com exame de mamografia para levar para o médico com alguma alteração, tá? Fica aqui o recado. Ok, perfeito. Mais uma vez agradecendo a presença de todos, Maura Matos, Nancy Soares, Irani Pinheiro. Tenham todos uma ótima quarta-feira, uma excelente semana. Mais uma vez, eu agradeço, em nome do Grupo O Dia, a presença e a participação sempre esclarecedora. Acho que todo mundo gostou, né? Pela quantidade de perguntas e de esclarecimentos. A doutora Tereza Cipreste, mastologista da Sociedade Brasileira de Mastologia, fundadora há 24 anos da ADAMA, Associação dos Amigos da Mama. Aí podem seguir também nas redes sociais, seguir o seu trabalho, seguir o grupo, e outros municípios que não tenham esse tipo de atividade, né? Que criem aí seus núcleos, porque isso é muito importante. É importante falar, não é, doutora, sobre o assunto. Acabou e está acabando o tempo, né? Acabando o tempo, mas fala, dá um minuto, ainda temos um minuto. Eu esqueci de falar que eu fui, durante muitos anos, parceira do Jornal O Dia, quando tinha a Fundação Ari Carvalho, com a Magda Almeida. Fiz muito evento no auditório do Jornal O Dia, evento para a população. Era uma coisa espetacular. Bacana. Tomar, viu, Irma? Era muito bom, cara. Fica a sugestão aí para a nova diretoria retomar esse trabalho. A sua imagem... Tá bom. Eu estou perdendo o seu sinal, a tua imagem está congelando para mim. Olha, muito obrigada a todos. Uma boa tarde. Obrigada, doutora, mais uma vez. Tchau.